você estar aqui conosco mais uma vez, para juntos nós podermos estudar a palavra do Senhor através dessa devocional, através desse vídeo. E o meu desejo é que você seja tremendamente edificado por aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco nesse dia, nessa tarde, nessa noite, no momento que você está assistindo esse vídeo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 11 ao 19. Vamos lá? Diz assim, aqui conta para nós a história de 10 leprosos e o encontro que eles tiveram com Jesus. Vamos ver o que essa história nos diz. Diz assim o verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Olha que história mais intrigante, não é mesmo? Essa história dos 10 leprosos. E através dessa história, nós vamos trabalhar o tema de hoje, indo além. Indo além. Nós vemos aqui que essas pessoas leprosas significa para nós uma classe especial de atenção que Jesus despendeu sobre esta terra. Lá em Levíticos, capítulo 13, do verso 45 ao 46, nós conhecemos um pouquinho do contexto que esses leprosos viviam. Lá em Levítico diz que quem ficasse leproso tinha que e apresentasse qualquer sintoma, deveria usar roupas rasgadas, andar descabelado, cobrir a parte inferior do rosto e gritar toda vez que alguém se aproximasse: impuro, impuro. Quando essa pessoa tivesse a doença, todo o tempo que ela tivesse essa doença, ela seria considerada impura. Por isso, ela deveria viver fora do arraial ou fora das cidades de Israel até ser purificada ou, infelizmente, até a sua morte. Esse tipo de pessoas que nós vemos aqui, com lepra, sofria todo tipo de preconceito, de desdém, de rechaço da sociedade. Porque imagina naquela época onde nós não tínhamos a medicina que nós temos hoje, onde as pessoas não tinham o conhecimento científico que se tem hoje. Então as pessoas, qualquer pessoa com uma doença de pele que se propagava pelo corpo era considerada leprosa. E na Bíblia, a lepra, ela não tem somente a ver com a questão física. A lepra também é vista como uma condição espiritual da pessoa. A lepra é considerada uma cura, uma doença de insensibilidade, um pecado de insensibilidade. Assim como a lepra, hanseníase nos nossos dias, torna a pele insensível, perde-se a sensibilidade daquele local, a lepra na nossa alma nos torna insensíveis a respeito de Deus, insensíveis a quem Deus é. E nós podemos ver que essa doença da insensibilidade é o que tem tomado conta muitas vezes da nossa geração. Mas o que a Bíblia diz sobre a lepra? Nós vemos que lá em Isaías e também em 2 Crônicas temos a história do rei Uzias. Este foi um rei de Israel que sofreu também com a doença da lepra. A Bíblia conta que ele foi um rei que buscou a Deus, que fez o povo de Deus prosperar,
Porém, quando ele se tornou poderoso, ele caiu no pecado do orgulho. E este pecado do orgulho o tornou insensível a respeito das coisas de Deus, provocou a sua queda. Também temos a história lá no livro de Números, capítulo 12, a história de Miriam, irmã de Moisés. Miriam, nós sabemos que participou de uma maneira muito destacada sobre o cuidado de Moisés quando ele estava ali naquele rio, até que a princesa encontrasse a ele. Ela teve um papel fundamental na libertação do povo de Israel, apoiando o seu irmão. Porém, lá em Números capítulo 12, Miriam começa a questionar a liderança de Moisés devido a uma esposa que Moisés tinha que não era judia. E esse questionamento de Moisés trouxe a ela um questionamento a respeito da autoridade de Moisés sobre o povo. E isso desagradou imensamente a Deus, porque na verdade aquele questionamento de autoridade era inveja do seu coração. Ela questionava por que Moisés, não ela e Arão eram os líderes de Israel. E a inveja tomou conta do seu coração e ela foi acometida de lepra. Também temos Gease que foi servo de Eliseu, que participou de inúmeros milagres que Eliseu fez enquanto servo, profeta de Deus, mas um momento ele se torna ganancioso, em um momento ele se torna mentiroso e como castigo, devido à insensibilidade do coração de Gease a respeito do temor ao Deus verdadeiro, ele é acometido de lepra. Essa história você pode conferir lá em 2 Reis, capítulo 5, do verso 19 em diante. Mas olhando então para a nossa história, a história que nós abrimos a devocional de hoje, o que Jesus foi fazer naquela aldeia? O que Jesus foi buscar quando ele se deu de encontro com aqueles 10 leprosos? Se nós voltarmos um pouquinho, nós vemos lá em Lucas capítulo 5 que Jesus já havia curado um leproso. E nós podemos perceber que quando Jesus designa os seus discípulos a cumprir um ID, a saírem de 2 em 2, ele dá uma ordem para curar os leprosos. Então, ali em Lucas capítulo 17, nós entendemos que Jesus foi àquela aldeia com um propósito intencional de se encontrar no meio daquela jornada com aqueles 10 leprosos. Jesus foi àquele local para curar aqueles 10 leprosos. Esse era o desejo do coração de Jesus. Mas se Jesus entende a insensibilidade do coração humano, a lepra da nossa alma, se ele, assim como fez com os leprosos, foi até os leprosos para curá-los, se ele veio a este mundo para curar a lepra da nossa alma, a insensibilidade do nosso coração, cabe aqui o questionamento: por que os nove não voltaram para agradecer a Jesus? Aqui nós podemos identificar a lepra do coração da nossa geração, o motivo pelo qual os 9 não voltaram para agradecer a Jesus. É interessante nós notarmos que samaritanos e judeus, historicamente, eram povos com histórias de rivalidade e eles não se davam. Mas independente dos conceitos, independente dos credos, independente da rivalidade de judeus e samaritanos, tanto os judeus como os samaritanos foram acometidos da mesma doença. E essa doença os uniu de uma forma que quando eles se depararam com Jesus, eles reconheceram Jesus ali como uma autoridade divina. Então nós podemos perceber, queridos, que o pecado, ele nos coloca na mesma condição. Não importa status social, não importa a quantidade de seguidores nas redes sociais, não importa dinheiro e conta bancária, não importa a qualidade da sua habitação, todos nós estamos numa condição de lepra na alma, de insensibilidade nos nossos corações e precisamos do agir de Jesus em nossas vidas.
Nós precisamos ser curados por Jesus, porque todos nós estamos na mesma condição. Eles tinham uma grande consideração por Jesus. Eles consideravam Jesus e conheciam o nome de Jesus, chamavam de Jesus de mestre. Mas, quando eles foram se apresentar ao sacerdote, diante da ordem de Jesus, todos foram curados, mas somente um voltou. Por quê? Porque somente um voltou. Porque, queridos, não basta nós reconhecermos quem Jesus é. Não basta nós entendermos a divindade de Jesus. Nós precisamos nutrir no nosso coração um relacionamento com Jesus. E muitas vezes nós estamos fazendo como esses novos leprosos, fazendo de Deus um bem de consumo. E um consumo com validade. Fazemos de Deus um Deus descartável. Usamos até onde nos é conveniente. Quando não nos é mais conveniente, nós abandonamos. Aqueles aqueles 9 leprosos conseguiram o que tanto queriam, então por que precisavam mais de Jesus? Eles continuam seus caminhos, mas somente um volta. Somente o samaritano volta. E nessa geração no Brasil, queridos, o que nós temos visto infelizmente, é esse tipo de fé interesseira, que faz de Jesus um Deus descartável. A maioria das pessoas no Brasil se denominam cristãs, mas quando nós perguntamos o que foi que Jesus disse com você nesses últimos dias, muitos não sabem responder o que Jesus falou com eles nos últimos dias, porque não tem um relacionamento com Jesus, porque não voltam para ter um relacionamento com Jesus, para conhecê-lo profundamente. E aqui fica o desafio a nós de irmos além. Não basta conhecermos, não basta reconhecermos a sua divindade, não basta reconhecermos que diante de nós está o Criador do universo. Precisamos ir além, como foi aquele leproso samaritano que foi curado a caminho de se apresentar ao sacerdote. Muitas vezes nós vivemos uma religião que se compara à prestação de serviços. E que quando aquele prestador de serviço não nos agrada, nós cortamos os nossos investimentos. Nossos investimentos na nossa atenção a ele, nosso investimento no nosso relacionamento a ele, nosso investimento na nossa fidelidade a ele através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, porque o prestador de serviço não tem nos agradado. Será que esse não é o tipo de relacionamento que muitas vezes nós estamos nutrindo com Deus? Nós nos acostumamos a viver uma religião de aparência e, na verdade, o que importa para Deus é um relacionamento. O que Jesus espera de nós? O que Ele aguarda do nosso coração? Jesus deseja que todos nós nos voltemos para Ele. Assim como aquele leproso, ex-leproso samaritano, voltou para Ele. Ele deseja que nós voltamos a nossa atenção a Ele. Ele deseja que os nossos corações se voltem a Ele a cada dia, a cada começo de dia, a cada semana. Como samaritano, nós precisamos ir além. Aqui eu desafio você. Eu desafio você a ir além. Eu desafio você a não só ser curado no seu corpo físico, como os 10 foram, mas eu desafio você a também ser curado na alma, como aquele único foi. Foi curado no seu físico, mas também Jesus diz a ele: vai, porque a tua fé te salvou. Ele recebe uma cura na alma. Nós temos tantas bênçãos para dizer que nós recebemos de Deus, mas eu desafio a irmos além e receber a bênção maior de todas. E como que nós vamos além? Nós podemos ir além na adoração, como aquele samaritano fez. Ele louva a Deus em alta voz, ele se encurva diante de Jesus,
nós podemos ir além na nossa gratidão. Nós vemos que ele agradece Jesus pelo bem que ele recebe, que ele tem um coração grato, ele não murmura pela sua história passada, mas ele é agradecido e ele mostra uma atitude de ir além através da sua fé. Ele manifesta uma fé diferente, uma fé não interesseira. Ele não foi até o último passo que necessitaria para sair da privação social, que era se mostrar ao sacerdote e ser aprovado pelo sacerdote. A ele importa ser aprovado pelo Criador e ele se volta a Jesus. Essa fé é a fé que se dobra diante daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Que nós possamos ir além nessa semana, que nós possamos ir além neste mês, que nós possamos ir além a cada dia. Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento nós voltamos os nossos corações a Ti. Queremos Te agradecer pelas bênçãos recebidas. Queremos agradecer ao Senhor que em meio a tantas situações que têm acontecido, nas nossas vidas, nos nossos lares, no mundo, no nosso estado, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é Deus, reconhecemos a sua divindade, reconhecemos a sua autoridade sobre nossas vidas, reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Mas também, Senhor, reconhecemos a insensibilidade de nossos corações, de muitas vezes olharmos para Ti, Senhor, com um olhar errado, de uma mentalidade errada. Senhor, nós queremos nos curvar perante a Ti e termos, ó Deus, um relacionamento real e genuíno contigo. Que a cada dia o nosso coração possa nutrir essa postura de ir além, Senhor, em mostrar para Ti o nosso amor, indo além. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.